Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Ensaio Geral. Estamos hoje em Matosinhos, onde até domingo decorre o LEVO, o Festival Literatura em Viagem. Juntamos neste programa à conversa dois dos convidados. Temos hoje connosco o escritor de origem norte-americana, Benjamin Moser, que venceu o Prémio Pulitzer em 2020 com a biografia sobre Susan Sontag. Já antes tinha editado a biografia da escritora brasileira Clarice Lispector, de quem há muitos anos trabalha na ampla divulgação da sua preciosa obra. No Ensaio Geral temos também o escritor português Frederico Lourenço, ensaísta, tradutor, poeta, e acaba de reeditar, 20 anos depois, o romance Pode um Desejo Imenso. Na biblioteca que nos tem dado como leitores, destaque também para a tradução da Bíblia, que lhe valeu o Prémio Pessoa, mas também as cuidadas traduções dos clássicos gregos, de que Ilíada e Odisseia de Homero são exemplo. Muito obrigada aos dois por regressarem ao Ensaio Geral. Benjamin Moser, a biografia da escritora norte-americana Susan Sontag, que agora publica em Portugal pela editora Objetiva, é fruto de muitos anos de trabalho. É um livro com mais de 600 páginas, de uma vida cheia. Estamos num festival de literatura em viagem. É uma viagem à vida de Susan Sontag, aquela que nos oferece neste livro. Sim, completamente. Ela era também a escritora americana mais viajada, talvez, do século passado. Ela era uma pessoa que tinha ido para todos os lugares do mundo, realmente. Ela conhecia todo mundo, ela foi para a cama com metade das celebridades internacionais da época dela. Ela era uma pessoa que conectava também os países, porque ela trazia muita literatura internacional para o inglês, e ela também foi o acesso mais privilegiado da literatura e da cultura americana internacionalmente. Tem até uma agenda no diário dela que ela anota as viagens que ela fez em um ano, eu acho que foi 75, 76. E é incrível imaginar como ela fazia isso. Uma pessoa sem muito dinheiro, mas ela conseguia ir do Butão até Paraguai. Frederico Lourenço, o romance que agora reedita pela Quetzal, que pede o título emprestado a um verso de Camões, é, em certo sentido, também uma viagem dupla. É uma viagem pela lírica de Camões, mas é também a viagem por um amor. Como é que foi revisitar este livro 20 anos depois? Teve a tentação de reescrever, de fazer alguns ajustes? Mudei e melhorei algumas pequenas coisas de pormenor, mas fundamentalmente o livro é o mesmo, que foi editado há 20 anos. Claro que a minha leitura de uma coisa que eu escrevi há 20 anos agora é totalmente diferente, mas ainda me revejo muito nas personagens que criei, numa história de amor, enfim, imaginada entre Camões e uma história de amor platónico, um amor homossexual, e da encenação de alguém que pensa ter descoberto essa questão em Camões pela primeira vez. Acho que é um livro de viagem de certa forma, porque é uma viagem no tempo, porque é alguém que vive no presente, mas que está com a sua cabeça no século XVI, a imaginar Camões nessa altura, e Camões também como leitor ele próprio dos autores antigos, da Antiguidade Clássica. Portanto, são assim muitas épocas diferentes, muitas zonas diferentes, enfim, temos Roma Antiga, temos Lisboa, temos muitas coisas que se cruzam neste livro. Benjamin Moser, nesta biografia da Susan Sontag, escreve que ela sintetizaria a sua época e ao mesmo tempo opusera-se a ela. É uma das frases que, no meu entender, melhor resume tudo aquilo que nos vai apresentando ao longo do livro sobre a Susan Sontag. Ela viveu os seus primeiros anos quase como uma espécie de procura de quem ela era. Ao mesmo tempo adota o apelido do padrasto dela, que no fundo é também uma marca quase que fica até hoje, Sontag, esse nome, que se impôs também sobre determinadas causas políticas. Há nela ao mesmo tempo uma grande liberdade de pensamento. Absolutamente. Ela era uma pessoa que simbolizava para muita gente fora o que era ser mulher, o que era ser pensadora, o que era ser lésbica, embora não fosse muito aberta sobre essa coisa, o que era ser americana, o que era ser comunista, o que era ser anticomunista, o que era ser democrata, assim, todas as questões que a gente encontra no século XX, a gente encontra na própria vida dela. E os supostos, todo o ativismo que ela fez, que ela se opunha às guerras e às intervenções e ao capitalismo e tudo isso,
E ela acaba também sendo devorada por isso. Isso que é uma coisa muito trágica, que ela acaba ficando esse símbolo, até a mecha branca no cabelo dela. Desvenda neste livro como é que ela aconteceu. Eu até achei o cabeleireiro em Havaí, que foi um grande triunfo para pesquisadores. E eu achei, e me contou como que colocou essa mecha, mas ela fica uma marca, ela fica um símbolo, ela fica uma coisa de consumismo. Essa ironia, ela sabia muito bem. Foi um trabalho muito demorado, mergulhar nestes diários, falar com muita gente. Como é que foi esse trabalho de laboratório de escrita? Sim, eu entrevistei quase 600 pessoas de Lisboa até Honolulu e de Estocolmo até Joanesburgo. Foi uma aventura conhecer todo o mundo cultural internacional de um século inteiro, que são muito poucas as vidas. Que você pode fazer uma vida de Fernando Pessoa, como fez meu amigo Richard Zina, e você está em Lisboa, um pouco na África do Sul também, mas principalmente em Portugal. Ela era presente internacionalmente de uma forma estupenda, que é uma coisa que você não pode imaginar. Essa procura foi uma coisa muito penosa também, que ela pagou um preço muito alto para essa convivência. Ninguém pôde comer o mundo, ela se descrevia como cosmófaga, né? Mas ninguém consegue comer o mundo inteiro. Mas há quem consiga mergulhar na lírica de Camões e não só, na escrita dos clássicos gregos, como Frederico Lourenço. Neste caso, no livro Pode um Desejo Imenso, ele é um livro que é uma porta de entrada, um convite a deixar um desejo de ler Camões de outra forma. Concordo totalmente. Acho que é um livro que encena personagens que estão completamente apaixonadas por literatura, em primeiro lugar, e que leem literatura de uma forma que não está divorciada da sua própria vida. Portanto, não conseguem, no fundo, distinguir entre ler com paixão um grande autor como Camões e viver a própria vida com os amores e os desencontros da vida que acabam por acontecer de acordo com aquilo que se está a ler na lírica de Camões. Portanto, é assim um intercruzar e também um mostrar que ler estes grandes autores não é uma coisa, seca, é uma coisa que nos toca profundamente, e as minhas personagens são personagens que vibram profundamente com a grande literatura e que se deixam influenciar na sua percepção do mundo pela literatura que leem. Descodificar foi também o que Benjamin Moser fez a partir dos diários da própria Susan Sontag, mas é muito curioso porque percebemos na biografia que, ao mesmo tempo, ela não diz tudo nos diários, ou o que diz, por vezes, não é bem a verdade. O que aconteceu, por exemplo, no caso, quando ela se encontra com Thomas Mann, é um caso em que não se percebe bem, afinal, o que é que realmente aconteceu. Ela reescrevia muito e ela tinha esses diários que ficaram num arquivo privado. É um arquivo público numa faculdade, mas até, não sei, eu acho que 2060 estão fechados para o público, e foi uma das condições que eu recebi, que me deram o acesso a essa parte, que é como a pornografia no Vaticano, sabe? Todo mundo quer saber o que está aí para os papas, né? E eu entrei nessa coisa e não era nada, porque hoje a gente imagina que vai ser uma coisa explosiva. A gente tem para o escândalo, a gente tem uma expectativa muito mais alta do que tinha lá. Mas isso permite fazer também, eu acho que o que o Frederico também está tentando fazer, Camões, imagino que Portugal é uma coisa que todo mundo tem que ler na escola, as pessoas acham meio complicado, meio velho, meio não sei o quê. E a gente quer dar um sopro de vida, como diria Clarice Lispector, a uma coisa que tem muita vida ainda. E a Susan fazia isso, e eu acho que lendo a Susan e lendo pela Susan, todas essas coisas que ela lia, me deu a mim, pessoalmente, uma empolgação muito difícil de explicar, mas que eu estou querendo dar para os leitores hoje da biografia da Susan Sontag. Estamos entre livros no meio de uma biblioteca, na Biblioteca Flor Bela Espanca. Frederico Lourenço, como é que vê a relação hoje das pessoas com a leitura, com os livros? Recentemente saiu um estudo em Portugal que diz que 61% dos portugueses não leu um livro durante um ano inteiro. Porquê é que não tem esta tentação? Como é que isto se explica? Como é que um escritor também lida com esta realidade?
Pois é uma pena saber isso, mas enfim, é uma responsabilização também maior para nós que estamos envolvidos na literatura de fazermos com que, enfim, que os nossos livros interessem as pessoas e de os divulgarmos da melhor maneira possível. Também há fenómenos extraordinários, não é? Portanto, o Benjamin mais célebre em Portugal, pelo menos antes do livro da Susan Sontag, por ter escrito sobre a Clarice Lispector, não é? Portanto, também tem um livro chamado Uma Aprendizagem. Tudo isto é uma aprendizagem enorme de percebermos como não tornar o livro, ou não deixarmos que o livro se torne uma coisa obsoleta, porque, quer dizer, a meu ver, o telemóvel nunca pode substituir o livro como entretenimento, por muito que as pessoas gostem de usar o telemóvel como coisa para passar o tempo. Acho que não há nada a se comparar. Ou as séries de televisão, por exemplo. Sim, também, claro, séries de televisão. E no meio universitário, onde o Frederico Lourenço trabalha, sente hoje em dia que o espaço da biblioteca continua a ser um espaço procurado pelos livros que tem, ou é apenas um espaço para os alunos se encontrarem, trabalharem? Eu reconheço que é difícil levar as novas gerações a ultrapassarem o limiar de uma biblioteca e de se interessarem por livros na sua forma material, porque eles estão todos habituados à ideia de que qualquer livro está acessível se tiverem mesmo que consultar-te no computador. Quer dizer, isso é de facto um trabalho que nós temos de fazer, nós professores universitários e escritores, temos de arranjar maneira de interessar as gerações mais novas pelo livro e pelo prazer enorme que o livro dá, porque também é uma aprendizagem, ou o livro dos prazeres, porque o que é o livro, senão uma fonte incrível de prazer. Já aqui falámos várias vezes da biografia da Clarice Lispector, é uma escritora brasileira, mas de origem ucraniana e da qual se tem voltado muito a falar neste momento precisamente por causa da situação na Ucrânia. A biografia dela fala precisamente também da questão dos refugiados, a família dela sofreu isso, aquilo que hoje estamos, 100 anos depois, a voltar a viver. Benjamin, como é que vê a situação hoje em dia da Ucrânia? Eu acho que uma coisa horrível, como todo mundo acha, né? Em 1922, 100 anos, exatamente 100 anos, essa família fugia, a mãe estuprada, como estão estuprando mulheres na Ucrânia hoje, o pai ou avô assassinado, como estão assassinando muitas pessoas que não podem fugir porque são idosas ou porque não têm condição financeira de fugir. Quando eu fui para a Ucrânia 20 anos atrás, eu seguia esses caminhos de fuga. E as pessoas hoje, você vê que estão indo até pelas mesmas ruas, que vão para a Moldávia, que vão para a Romênia, que vão para a Polônia. A minha oposição, digamos, agressiva, anti-russa, vem desse livro, porque eu vim, não é a culpa do povo russo, que tem 1000 anos de escravidão, quer dizer, mas os ucranianos sabem muito bem o que é a Rússia, e agora todo mundo está a aprender de novo o que é isso. Está a ouvir que eu não posso falar muito facilmente desse assunto, porque é tão horrível, é tão impossível. A gente achava que vivemos numa Europa pacificada, que é uma coisa absurda se sabemos algo da história de mais de 2 horas atrás, sabe? Que sempre foi isso. Mas eu acho que a gente tinha esquecido. E agora, bom, esperemos todos que nos nossos países que não vai acontecer nada em Matosinhos, mas por enquanto, mas não devemos ficar tão seguros, porque pode acontecer. Frederico Lourenço, como é que olha para casos em que aconteceu, por exemplo, em Itália, de uma universidade cancelar um colóquio em torno de um curso em torno de Dostoiévski? Faz sentido o cancelamento da Rússia, da cultura russa? Não, acho que para mim não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Acho que, quer dizer, eu não tenho os elementos necessários, não é a minha área de especialidade, mas posso dizer que sou um amante de muitas coisas da literatura russa e da música russa também, o balé russo, enfim, há muita coisa que de facto me diz muito, mas também tenho consciência, como o Benjamin estava a dizer, a Rússia de facto é um país com uma história muito complicada. Enfim, são 1000 anos de uma situação ou mais complexa em termos de grande discrepância entre uma elite, uma oligarquia, que também havia antes da Revolução, e de facto uma população enorme que vive com dificuldades gigantescas. Portanto, mas agora cancelar a cultura russa, cancelar o Dostoiévski, Tchaikovsky e tudo isso,
A mim não me faz sentido. Eu só queria dizer que, para mim, eu estou de acordo em princípio, mas eu falei com a minha editora ucraniana, que está a publicar o livro da Susan Sontag agora em ucraniano, por incrível que pareça, mas ela já tem tudo pronto. E ela falou, não é questão de cancelar a Rússia, só que essa cultura, os ucranianos falam que essa cultura tem sido utilizada como fachada para apresentar uma Rússia civilizada para o mundo, enquanto dizem, então, mostra a Rússia, mostra o que é a Rússia, o imperialismo russo, a crueldade, as ditaduras, uma atrás de outra, os campos de concentração, mostra isso. Então, porque diz que Tchaikovsky, Dostoiévski, tudo isso, tudo bem. Mas elas dizem também que muitos escritores russos são de fato ucranianos, como Bulgakov, Babel ou vários outros. Então, em vez de colocar Dostoiévski, coloca um compositor ucraniano que ninguém conhece porque esse espaço tem sido ocupado por um cânone muito pequeno. Então, isso eu acho mais cancelar a Rússia. Eu acho que vivemos em tempos muito extremos e temos que resistir. E, de alguma forma, há um ataque aos valores europeus, no vosso entender, também nesta ofensiva. Há aqui uma Europa que está realmente ameaçada naquilo que é a sua essência, no modo de ser? A minha impressão é que sim, mas como eu lhe disse, eu sou um estudioso da antiguidade clássica, leio as notícias todos os dias, mas não me sinto habilitado a ter uma opinião fundamentada, quer dizer, diferentemente do Benjamin, que conhece, já foi à Ucrânia, eu nunca fui, mas pelo menos aquilo que leio nas notícias, enfim, mesmo na imprensa internacional, há coisas que de facto me chocam em declarações, enfim, do topo do poder político e também religioso, é preciso não esquecer, não é? Portanto, os líderes da Igreja Ortodoxa na Rússia, que têm de facto declarações que parece que têm uma espécie de cruzada contra os valores do Ocidente, onde estão também coisas que a mim me dizem muito, como de facto a aceitação da orientação sexual das pessoas. Uma das coisas que acho que o patriarca ortodoxo disse, que era que a Ucrânia estava cheia de gays, era uma das razões pelas quais se justificaria o ataque russo. Portanto, acho que aí são aspectos em que nós temos de abrir um pouco os olhos e os ouvidos e termos consciência dessas coisas que se estão a passar. É preciso dizer aos nossos ouvintes que o Benjamin vive na Europa também, portanto tem essa noção se há aqui ou não esse ataque aos valores europeus. Claro, porque eu vivo na Europa há mais de 20 anos já, e eu acho muito interessante essa questão, porque tem essa questão de os russos sim ou não, tudo isso que a gente está vivendo agora, mas tem outra pergunta, porque os governos podem fazer uma coisa, os bilionários podem fazer uma coisa, os exércitos podem fazer alguma coisa, mas o que o cidadão comum, que a gente está comprometida com os valores da Europa, digamos, que são os valores que nós queremos que sejam universais. Susan Sontag tinha essa mesma pergunta na Guerra da Bósnia. É uma coisa da Iugoslávia. Você pode ficar apaixonado pela Bósnia e pela Ucrânia e ficar... Mas o que pode fazer? Realmente, o que pode fazer? Como que pode ajudar? Então, a resposta que ela deu, que foi muito ridicularizada na época, nos Estados Unidos, na imprensa, é que ela foi a Sarajevo e ela ensinou uma peça de teatro, Esperando Godot, num teatro de Sarajevo, com bombas caindo, igual que a gente está vendo hoje na Ucrânia. E as pessoas riram disso fora, na Europa, nos Estados Unidos, todo mundo achava ridículo. Na Bósnia, quando eu fui para lá, para todo mundo, os atores, os assistentes, até a menina que ficou na porta com os tickets, com os bilhetes, todo mundo falava que era uma das experiências mais importantes da vida deles, porque mostrou ao mundo que os bósnios não eram loucos, não era de outra civilização, eram europeus, eram pessoas totalmente normais, que gostavam de ir no teatro, que gostavam de sair com os amigos, que tinham filhos e família e tal. E isso para eles foi uma ajuda tão importante. Ela não podia mandar o exército americano bombar a Sérvia, mas ela podia dar essa amostra de humanidade. E um bósnio me falou, o que eu faria? Hoje eu penso muito nela, porque o que eu vou fazer na Síria? Porque eu não fosse fazer nada para a Síria, mas ela veio aqui, ela ficou conosco, e até hoje eu acho que eu me sinto muito debaixo do nível da Susan Sontag, porque temos a mesma situação na Ucrânia. Eu estou aqui na praia em Portugal,
fazendo o quê? Falando dela. Mas ela é uma inspiração justamente porque ela colocou em risco a própria vida para defender esses valores. Ainda agora vimos os U2 irem atuar em Kiev. No Ensaio Geral, escutamos agora a crónica de Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura. O que é a literatura em viagem, senão um movimento natural em que a palavra nos leva pelo sonho? E falo de um livro, Pode um Desejo Imenso, de Frederico Lourenço, da Quetzal. Reencontro 20 anos depois, em que Nuno Galvão nos diz como descobriu uma chave para o entendimento da extraordinária lírica de Camões. E Benjamin Moser dá-nos Sontag, vida e obra na objetiva, sobre a representação do século XX americano. Aqui a biografia é retrato de virtuosismo e clarividência. A imprensa nacional publica de Vitorino Nemésio o volume Varanda de Pilatos, Casa Fechada, o primeiro romance de 1927 do grande escritor, e 3 novelas, O Tubarão, Negócio de Pomba, A Casa Fechada, uma surpresa especial. Graça Moraes foi homenageada pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro com o doutoramento honoris causa. Nascida em Vila Flor, faz da sua arte a compreensão da gente que sofre e se alegra em diálogo intenso com a terra e a vida. E romperam as flores dos jacarandás. E nós ouvimos Eugênio de Andrade dizer: são eles que anunciam o verão. Não sei de outra glória, de outro paraíso. À sua entrada os jacarandás estão em flor, um de cada lado. É um sorriso, tranquila morada à minha espera. O espaço a toda a roda multiplica os seus espelhos, abre varandas para o mar. É como nos sonhos mais pueris. Posso voar quase rente às nuvens altas, irmão dos pássaros, perder-me no ar. Lídia Jorge foi distinguida este ano no Bibliotecando em Tomar pela sua obra. A experiência da professora ligou-se naturalmente ao incentivo da leitura e dos livros. A escritora, romancista e ensaísta demonstra com o prazer da palavra que ler é a melhor maneira de dizermos a vida. Um diário de leituras de Alberto Mangel, na Tinta da China, é um regresso a 12 livros preferidos pelo autor, a que ele acrescentou um outro, As Viagens na Minha Terra, de Almeida Garrett. De Goethe a Kenneth Grahame fica o amor da narrativa, como em O Vento nos Salgueiros, publicado na Tinta da China. A toupeira passou toda a manhã a trabalhar com afinco, procedendo na sua casinha à grande limpeza da primavera. Frederico Lourenço, vou querer saber, depois da reedição deste livro, que já tem 20 anos, imagino que esteja mergulhado nas traduções. Para quando, por exemplo, uma nova edição da Bíblia? Estou a fazer a tradução da versão grega do Antigo Testamento, de que já publiquei a parte referente aos profetas e os livros ditos sapienciais, e a parte em que eu estou a trabalhar agora são os livros históricos, portanto, do Antigo Testamento, na sua versão grega, que é muito mais longa do que a versão hebraica, portanto, e em alguns livros existem 2 versões do mesmo livro. Portanto, eu penso que, segundo as nossas contas, minhas e da editora, no ano de 2023 sairão esses tomos que ainda estão a faltar dos livros históricos, e depois, enfim, o último volume de todos, que é o 6º, virá depois. Mas o projeto está em bom andamento. Benjamin Moser, e o que é que se escreve depois de uma biografia imensa como esta de Susan Sontag, que lhe tomou muito tempo? Como é que se regressa à escrita? Eu já estou quase pronto com um novo livro, que é sobre a arte holandesa do século XVII. Eu vivo 20 anos na Holanda, e é uma coisa que eu achava quando eu vim para lá,
era um livro que eu achava que faltava, que tem muito... História de arte é uma coisa de uma boringness impossível, assim, que o povo não sabe escrever. E agora eu estou falando isso em Portugal porque ninguém vai me escutar em inglês. Mas se eu falasse isso em inglês... Mas é uma coisa também, como a gente estava falando de Camões, de Susan Sontag, de outros clássicos que ficam meio intimidadoras para as pessoas. A arte holandesa é uma coisa tão empolgante, uma coisa tão fascinante, mas não tem uma porta de acesso. Então, eu estou fazendo 19 capítulos e é também sobre a metade da minha vida que eu tenho passado na Holanda. Então, espero que daqui para junho já vai... Espero... Não, publicado não, mas terminado por enquanto. Muito obrigada. Eu já vi que é um livro que o Frederico Lourenço vai querer ler, certamente. Esperamos a tradução portuguesa. Agradeço a Frederico Lourenço e a Benjamin Moser terem regressado ao Ensaio Geral. Fica a sugestão de vir até Matosinhos, à Biblioteca Flor Bela Espanca, assistir ao Festival de Literatura em Viagem. A entrada é gratuita até domingo. São muitos os escritores que poderá ouvir. Nós voltamos à antena da rádio de hoje a 8 dias. Boa noite e bom fim de semana.